Boa noite, amigos do Canelada. Uma noite que teve vitória do Corinthians, teve goleada do Palmeiras e teve uma vergonha da defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo é uma várzea. A defesa do Flamengo é uma pouca vergonha. O Flamengo levou 3 gols de pelada hoje no jogo contra o Grêmio. Primeiro, a displicência do Bruno Henrique, que vai renovar por 3 anos. Vai ganhar 2 milhões por 3 anos. Displicente, como grande parte do time do Flamengo, perde a bola. O gol sai no meio de 5 defensores do Flamengo. 5. O gol do Grêmio, eles fazem uma tabelinha no meio de 5 jogadores do Flamengo. Zagueiros, volantes, que ganham quase 1 milhão por mês e que não sabem fazer marcação de pelada. É marcação de pelada. O terceiro gol do Grêmio saiu num lateral do Reinaldo. Lateral. O Reinaldo cobra o lateral, o Vilhaçante arruma de cabeça e sai o gol. E o segundo gol, o Pablo, que é queridinho do Vampeta, leva ele pro Corinthians. Leva o Pablo pro Corinthians, leva ele pra onde quiser. Quer ficar protegendo bolinha, quer ficar fazendo joguinho. Não jogou nada desde que chegou no Flamengo. E aí é uma defesa que, ó, Tite, se você zela pela defesa, você vai ter muito trabalho. Mas vai ter muito trabalho, Tite, com essa defesa patética e apática do Flamengo. Foram 3 gols ridículos, foram 3 gols de pelada, e agora o Flamengo, que estava tão confiante, o Tite tinha vencido os 2 primeiros jogos, podia ter feito ali 100% de aproveitamento hoje, mas a displicência voltou, o toquezinho bonitinho voltou. É um Flamengo que não consegue focar e uma defesa ridícula. E por isso, eu, otário, que acreditei nesse time, de novo, vou perder 200 pro Vampeta. Vou perder 200 por causa dessa defesa sem vergonha, velho Vamp. Que você tá com essa carinha? Que você tá com essa carinha? Eu tô errado. Foram 3 gols de pelada, Vamp. Foi ridículo. Boa noite, Chico. Boa noite, Fábio Perno, Flávio Prado, Bruno Prado. Boa noite a todos. No bate pronto, eu sabia. O pequinês, quando late demais. O Rottweiler aqui só sorria, só hiena, Flávio. A hiena se fala assim na África que ela sorri pra morte. E aí, tudo que eu falei deu certo. O piquenês, eu falei, voa dentro e fora. Jogou pra caramba, meteu gol. Falei que Gil, que jogador, ia pra esse Gil. Gil. E o Flamengo, eu falei, Bruno, você não participou hoje do bate-pronto, nem você nem o Pipera. Mas o Flávio Prado está o Pix, por favor. Eu vou fazer o Pix, só que você demora pra fazer o Pix. Você demora pra fazer o Pix, eu não sou obrigado a fazer o Pix rápido. Só que eu concordo, tem que ser muito otário pra acreditar nesse Flamengo nessa temporada. Gente do céu, faz 1-0. Ninguém desmente ninguém. Não, mas faz 1-0. Faz 1-0. Juro, foram 3 gols ridículos. 3 gols patéticos do Flamengo. A verdade é que eu não vi os gols, Tico, que eu tava fazendo o jogo. O Bruninho viu. O Bruninho viu. Eu não vi, me surpreendeu que foi Tá, eu te mostro. Já eu te mostro. Tá. Teve gol de lateral. Gol de lateral é brincadeira. Nem na minha pelada lá no Clube Monte Líbano, nem no Operários, lá na pelada do Vampeta, sai gol de lateral. Aí sai, cara, juro, é ridículo o que acontece na defesa do Flamengo. O primeiro gol, Bruno Henrique faz besteira, pra mim displicente. Aí o Flamengo, juro, são 5 jogadores, Bruno. 5 jogadores e 2 do Grêmio. Eles fazem a tabela e os 5 ficam parados. É muita apatia. E no segundo também, foi uma palhaçada ali, Pablo querendo proteger bolinha, Pablo fazendo corpo, tira a bola. Tá no sufoco, tira a bola. O Pablo, a verdade é uma só. Desde que ele chegou no Flamengo, ele não fez nada. Então ele pode ir embora. Ele pode ir embora. Porque ele tá ganhando uma fortuna no Flamengo. Ele veio lá da Rússia. Aí o Tite vai dizer que confia nele, vai querer recuperar. Pra mim, o Pablo tem que ir embora porque não mostrou nada. E Bruninho, até interessa pro torcedor corintiano pra zoar o Tite.
porque o Tite chegou acreditando no título brasileiro e agora já era de vez por causa dessa zaga sem vergonha que tem no Flamengo, Bruno Prado. O Flamengo, é um problema no ano inteiro, né, do Flamengo. O Flamengo toma muito gol. Você pegar os números do ano, o Flamengo tem muito gol sofrido e muito gol marcado também, né? Um time que faz gol e toma gol. Em termos de ataque, é um dos melhores do Brasil em números, né? E na defesa ele é um dos piores, principalmente se a gente comparar com os times que brigam ali mais ou menos no mesmo lugar de tabela que o Flamengo. É um problema, sim, que o Tite vai ter que resolver. Ele chegou agora, nos 2 primeiros jogos não tomou gol. Isso não dá pra dizer, agora ele já resolveu tudo em 2 jogos. Mas hoje o time tomou 3 gols e até, mesmo ele sendo um cara, claro que ele conhece os jogadores do Flamengo, ele é um treinador que tá aí no futebol há muito tempo, mas é diferente de você trabalhar no dia a dia. Hoje foi uma experiência, ele vai passar por algumas experiências nos jogos do Flamengo, né? Alguns problemas que aconteceram com outros treinadores vão acontecer com ele, e aí ele vai ver como resolve, né? Hoje ele viu um jogo em que o time falhou muito defensivamente, teve um momento até que ele fez uma mudança, que ele tirou o Pulgar, pôs o Everton Ribeiro, recuou o Gerson, recuou o Gerson como segundo volante. Isso é uma coisa que não tem funcionado mais, né? O Gerson como segundo volante não tem funcionado com mais 4 na frente. Quando ele recua o Gerson, o time toma os gols. Não só por isso, mas é uma formação que ele observou e que acho que ele não vai tentar de novo, nem durante os jogos. Ele começou com Maia e Pulgar, depois ele fez essa mudança. Então, ele vai passar por coisas na pele dele, que ele vai vendo e vai tentando resolver os problemas, mas esse problema defensivo é desde o início do ano. Com o Vitor Pereira, com o Sampaoli e agora pela primeira vez com o Tite. E vale deixar claro, tá? Uma coisinha pro torcedor rubro-negro saber. O time do Grêmio estava cheio de desfalque, inclusive o Soares. O time do Grêmio que estava uma draga. Há quanto tempo o Grêmio não ganhava, Bruno? Acho que assim, dos últimos 7 jogos ele ganhou 1, é uma coisa Dos assim. últimos 7 jogos o Grêmio ganhou 1. Aí resolveu fazer 3 gols nessa peneira que é a defesa do Flamengo. Nessa bagunça que é a defesa do Flamengo. E foi o que o Tite falou, que é a preocupação dele. O Tite chegou no Flamengo dizendo: a primeira preocupação é estabilizar a defesa, arrumar a defesa porque os gols saem naturalmente. Realmente, de novo, saíram os gols e essa defesa horrorosa do Flamengo, vale deixar claro, Pablo, caríssimo, Léo Pereira, caríssimo, Ayrton Lucas, que também tinha uma avenida lá na esquerda do Flamengo, caríssimo, o Wesley, garoto, não é tão caro assim. Agora, é uma defesa muito ruim para os nomes que tem e para os salários que tem. E é uma defesa que está entregando esse Flamengo. Foram gols de pelada e aqui falar do golaço do Cebolinha, né? Falar do golaço do Cebolinha, ó. Tenta olhar ali, golaço do Cebolinha, porque foi realmente um golaço e aí depois o Flamengo toma esses 3 gols de pelada, 3 gols ridículos que não podem levar no futebol profissional. Olha aí. Olha, eu tô até vendo os lances aqui. O Bruno Henrique entrega a paçoca. Olha quanto jogador do Flamengo. E sai o gol, cara. É ridículo. São 6 ou 7 jogadores do Flamengo contra 2 do Grêmio. E sai o gol do Ferreirinha, pô. Que paçoca que o Bruno Henrique entregou? Ele que errou o passe no meio campo. Então, ele é... Aí... Boa noite, inicial. Ele é um passe do meio campo, mas tem... Depois do Lucek, tem 10 caras do Flamengo. Uai, errar um passe num jogo é normal. Aí gol de lateral, gente. Gol de lateral. É uma defesa sem vergonha. É uma zaga sem vergonha. Ô, Vamp, agora você viu os gols. São 3 gols ridículos. O segundo um pouquinho menos. Mas os 2 primeiros não dá. Primeiro uma tabela no meio de 6 jogadores. E depois um gol de lateral, pô. No futebol profissional hoje, nem aquele lateral cobrado na área. Qualquer gol de lateral, né, a gente fala sempre questiona, né? Eu acho que o Bruno Henrique erra o passe aí, concordo com o Perno, tinham 6 jogadores, tudo mal posicionado, uma tabela com 2, que deixa o Ferreirinha na cara do gol. Mas o Tite, né, ele fala isso, né? O Flamengo, mesmo perdendo, você vê que faz gol. O Tite falou que tem que consertar a zaga, ele sabe fazer isso, né? Ele tá aí, não tem nem 2 semanas, eu acho que vai corrigir. O Fabrício Bruno faz falta nessa zaga do Flamengo mesmo, como o Soares também faz falta no ataque do Grêmio. E é bom que o Grêmio volta a respirar, porque se o Grêmio perde hoje, ele cai pra nona colocação, né? Dá um respiro a mais, já tá sendo pressionado pelos resultados, depois do Grenal não ganhou mais. E o Flamengo pega um time que tava ali no G6. Vamp, tava no G6, mas tava 7 jogos, 1 vitória, tava uma draga, tava em crise o Grêmio e outra.
Você vê o Flamengo tava cheio de desfalque. Quando o Flamengo Grêmio tava todo desfalcado. Quando o Flamengo tá na frente, ele vai pra segunda colocação e metendo pressão no Botafogo. Diminuindo pra 6 pontos, né? Sim. O Botafogo ainda não jogou. Agora deu mais tranquilidade pro Botafogo saber. O Red Bull Bragantino perdeu. O Palmeiras hoje tá 9 pontos, mas o Botafogo fazer seu dever de casa pode chegar a 12. Então a rodada foi ótima pro Botafogo. Ótima. É uma rodada ótima pro Botafogo, mas, Flávio, você viu os gols ali. Teve gol de lateral, teve gol. É muito pra você, né? Um time como o Flamengo, né? Agora com um treinador que prega muito a defesa. O Tite deve ter ficado desesperado vendo esses gols, porque foram ridículos. Eu vendo, eu falava, gente, não é possível. Parece que eu tô vendo pelada, parece que eu tô vendo, sabe o quê? O futebol árabe, que eu te falei que eu tava assistindo lá na Bandeirantes, saem vários gols assim. De tabelinha no meio de 10 zagueiros, de 6 zagueiros, como saiu nesse jogo do Flamengo. É uma zaga ridícula, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. É anormal, né? O Flamengo tomar 3 gols desse jeito, realmente tem aquele gol que eles vão tabelando no meio de um monte de jogador, é esquisito pra caramba mesmo, mas vão acontecer, pra mim foi uma surpresa total. O time do Flamengo é muito superior ao Grêmio, fiquei muito surpreendido. Quando o Flamengo fez 1-0, eu falei, bom, tá tudo dentro do normal. De repente, 3-1 pro Grêmio, pô. Eu sou meio doido, né? Eu tava sofrendo aqui com o jogo do Corinthians, então eu não consegui acompanhar. A gente sofre, né, velho? Né?